Olá, você que me assiste, Deus abençoe a tua vida, no nome de Jesus, abençoe toda a tua família. Aqui estou com mais uma mensagem da Palavra de Deus para você, e o título é Assim são os mistérios de Deus. Assim são os mistérios de Deus. Você ficará surpreendido como Deus faz e como Deus realiza os seus mistérios. Vamos orar primeiro. Deus Santo, no nome de Jesus, obrigado por esse dia, obrigado pela presença do Senhor em nossas vidas, obrigado pelo Senhor falar conosco. Continue dando-nos a tua graça. Eu e essa pessoa que assiste este vídeo agora oramos para que a bênção do Senhor seja completa em nossas vidas. E vamos falar, Deus, de mistérios do Senhor revelados neste momento, que talvez a ninguém tenha sido revelado antes, mas o Senhor resolveu revelar a nós. No nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém. Vamos ler a palavra de Deus, porque temos novidades da palavra de Deus para mim e para você. Números capítulo 27, versículo 15 ao 18, diz assim, uma posição de Moisés. E Moisés falou ao Senhor, dizendo: que o Senhor, o Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre a congregação, que possa ir à frente deles e que entre à frente deles e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não sejam como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor disse a Moisés: tome a Josué, filho de Num, um homem em que há o Espírito, e põe sobre ele a tua mão. Glória a Deus por isso, pela palavra do Senhor lida, pela palavra do Senhor agora sendo ministrado nas nossas vidas. Assim são os mistérios de Deus. Passando, olhando os estudos hoje, tivemos a conclusão do que Deus queria realmente falar conosco. Por muitas horas, estudando muito, tive a felicidade de corrigir alguma coisa que o Google estava dizendo errado, e o Google me deu a oportunidade de dizer o porquê eu discordava do comentário dele, e então pudemos entrar ali e corrigir algo que eles estavam dizendo, e que se a pessoa não estudar muito, tem aquela mentira como verdade, ou uma invenção como verdade. Então devemos ter muito cuidado ao estudarmos a palavra de Deus. A Deus seja a honra e a glória, porque nos deu a posição, e com essa posição podemos ajudar e ter lá o pedido de desculpas do Google pelo erro que eles estavam cometendo em dizer algo que não era segundo a palavra de Deus. Conto isso para a honra e glória de Jesus. Bom, vamos ao título então. Assim são os mistérios de Deus. Deus é um Deus misterioso, tremendo, e o que Deus trouxe de revelação a nós é maravilhoso. Digo a você o seguinte, nós meditamos sobre aquelas 5 mulheres que mudaram a história da herança de Israel por causa de uma posição, de atitude que elas tomaram. Agora temos um fato tremendo. Deus diz a Moisés: olha, chegou o momento de você morrer. Chegou o momento de você despedir-se do povo. Chegou o momento que aqui você vai parar. Daqui você não vai passar com esse povo, nem vai passar o Jordão. E Deus traz uma lembrança a Moisés. Lembra de que eu coloquei você e Arão para santificar o meu nome diante do povo lá nas águas de Meribá? Pois é, vocês não fizeram isso. E naquele momento eu disse a vocês que vocês não introduziriam o povo à terra prometida. E assim será. Você vai subir no cume do Monte Pisga, e então, esse monte tem outros nomes ali, mas não é porque o nome muda, é porque é uma cordilheira, é um ajuntamento de montes. Então, Pisga significa o topo do monte mais alto, e esse monte mais alto, o seu topo, era o Monte Nebo, onde Moisés subiu então para ver a terra prometida. Mas o assunto do momento é este, que Deus disse a Moisés então que ele seria recolhido tanto quanto fora antes recolhido Arão. Lembra que quem sepultou o corpo de Arão foi Moisés e Eleazar, o seu filho, o filho de Arão. E então Eleazar desce dali como o sumo sacerdote agora, vestindo as vestes do pai Arão. Então Deus disse isso a Moisés: assim será com você também. Você será recolhido como fora recolhido
o teu irmão Arão, e no Jordão você não passará. Engraçado que Moisés não questionou, Moisés não brigou, Moisés não falou nada, né, contrário à vontade de Deus, mas Moisés então preocupa com o povo. Moisés diz, mas se eu me ausentar agora, o líder que esse povo tem, como fará esse povo? Como acontecerá? O que acontecerá a esse povo? Eles ficarão como ovelhas que não têm líder sobre eles, né? Porque Moisés era o legislador. Moisés é o homem que ouvia Deus e trazia a legislação de Deus para o povo. Moisés foi aquele que arrancou o povo lá do Egito pela poderosa mão de Deus. Foi usado por Deus por 40 anos, conduzindo esse povo no deserto. A preocupação de Moisés era legítima. Então Moisés diz, Senhor Deus, levanta um líder, escolha um homem que possa liderar esse povo, que seja para eles como um pastor no deserto, um pastor para levá-los para atravessar o Jordão. E a preocupação de Moisés foi tremenda, e quando ele falava isso, Moisés não havia percebido que Deus já estava cuidando de um líder desde lá do princípio. Deus estava trabalhando um líder desde o Egito. Moisés não havia percebido, mas então Deus fala com Moisés, escolha, separe, tire Josué, o filho de Num. Esse filho de Num nos trouxe uma preocupação muito grande de estudar então quem era Num. E este era o assunto entre eu e o Google e eu, e debatendo os assuntos, e o Google dava uma resposta, e eu dizia, não, essa resposta não está correta, e corria atrás de outra resposta, a resposta também não está correta, porque eu queria saber mais sobre Num, e queria ver o que os estudiosos diziam sobre Num. Graças ao bom Deus, eu pude achar a resposta que eu queria, que satisfaz a Bíblia, a palavra de Deus, e que não estava até então no Google, e que eu ajudei o Google a corrigir isso, dizendo, de agora para frente, vocês passam a ter esta resposta, que é a exata segundo a palavra de Deus. Glória a Deus, que Deus fala então, Josué é o homem que eu quero que esteja na frente do povo e que passará este povo no Jordão. Josué, o filho de Num, tem o Espírito nele. Glória a Deus por isso. Quero lembrar a você que Josué é o mesmo que estava ali com Moisés, lá no Monte Sinai, quando Moisés foi para ficar por 40 dias ali, Josué estava ali e a sombra, que tomou, aquela nuvem que tomou a Moisés e separou de Josué, Josué viu aquilo. Viu aquela separação? Lá do outro lado da nuvem estava o homem de Deus recebendo de Deus. E do lado de cá, Josué esperando para que o homem de Deus saísse dali. Foi anteriormente a construção do bezerro de ouro. E vocês lembram disso? Arão estava lá embaixo construindo o bezerro de ouro para eles, porque o povo estava ali contendendo até mesmo contra Arão e obrigaram Arão a fazer o que fez. Quero lembrar a você que tanto Moisés quanto Arão e Miriam eram levitas, eram da tribo de Levi, filhos de Arão, com Joquebede. Eles tiveram 3 filhos e ali estavam 2, anteriormente 3. Miriam estava acompanhando, depois Miriam morre, Arão acompanha Moisés e depois Arão morre e agora está ali no finalzinho Moisés. E Deus fala com ele, eu quero Josué. Josué irá atravessar este povo. Só que Josué, ele era da tribo de José, ele era de Efraim, e Josué era um grande guerreiro e estava acompanhando Moisés passo a passo. Foi um sucessor nato de Moisés aos olhos de Deus. Deus escolheu Josué, porque Josué em todo o tempo mostrou fidelidade a Moisés e a Deus. Mas eu quero lembrar a você um fato interessante que faz parte dos mistérios de Deus. Vamos lembrar rapidamente dos 12 filhos de Jacó. Os 12 filhos de Jacó, o terceiro deles era Levi, o quarto era Judá, e o penúltimo era José e o último Benjamim. Então, o
desses filhos é vendido, e vendido se torna escravo no Egito, e se tornando escravo no Egito, ele traz o povo, depois que se tornou governador, o seu povo, para cuidar deles no Egito, e o povo comeu do bom e do melhor da mesa do rei, porque José os trouxe da terra de Canaã para habitar com ele no Egito, e ali viveram no bem bom, um bom tempo. Mas o povo se tornou escravo no Egito. E como Deus queria instituir a linha sacerdotal, então lá de Arão e Joquebede, que eram levitas, Deus então faz nascer primeiro, Arão e Miriam, e depois, por último, Moisés. Moisés então nasce, e você conhece toda a história do Moisés. Mas agora permitiu Deus que ele fosse criado lá no palácio de Faraó, mas ele era amamentado e foi cuidado pela mãe e foi aprendendo a cultura deles também e a amar o seu povo. Moisés então foge dali mais tarde por ter matado um egípcio, e você conhece a história, e Deus o retorna ao Egito. Antes, José trouxe o povo para o Egito, e mais tarde o povo se tornou escravo. E José tem ali 2 filhos, Manassés e Efraim, o caçula. O que acontece é que havia uma promessa de Deus de que o menor, assim disse Jacó, ele seria maior do que o mais velho. E estava ali então Efraim sendo abençoado por Jacó. Olha que mistério tremendo! E José morre no Egito, e José disse que não queria que os seus ossos fossem sepultados no Egito. Leve os meus ossos quando vocês saírem daqui, porque um dia vocês sairão, e eu não quero que os meus ossos fiquem para trás. José profetizou que o povo sairia. Deus havia dito que o povo um dia ficaria escravo, por 400 anos, mas que também sairia do Egito. Glória a Deus, porque tanto a palavra de Deus como a profecia de José se cumpriu em Moisés, da tribo de Levi. Bom, passa então todo esse deserto, 40 anos liderados pela tribo de Levi, por Moisés. Agora a tribo de Levi vai deixar o seu último homem líder ali, exceto Eleazar, que era filho de Arão, o seu último líder de fato ali, aquele que foi o legislador, aquele que arrancou o povo de lá, com a ajuda de Arão, agora ele vai morrer. E Deus diz a ele: eu quero que você separe, então, coloque no teu lugar como sucessor Josué, que outrora chamava-se Oséias, filho de Num. Esse tem o Espírito, e esse levará o meu povo até o outro lado do Jordão, e você vai impor as mãos sobre ele. O que Deus estava dizendo? Você vai passar para ele diante do povo, vai levá-lo a Eleazar e vai dizer: Eleazar, agora o sumo sacerdote, este é o homem que você vai orientar. Você vai buscar a Deus por ele, você vai trazer resposta de Deus para ele, e ele estará na liderança militar deste povo. Você, Eleazar, é a liderança espiritual, e ele terá a liderança militar. Que maravilha! Olha que bonito Deus colocar um líder militar, um organizador, um líder de fato, que aprendeu com Moisés tudo sobre liderança, agora aos cuidados de um sacerdote. Que responsabilidade é esta do sacerdote? Mas vamos ver qual era a responsabilidade mesmo do sacerdote diante de Deus. Vamos ler Malaquias, capítulo 2, versículo 1 e o versículo 7. Malaquias, capítulo 2, versículo 1 diz assim: agora, ó sacerdotes, este é o mandamento para vós. Versículo 7, pois os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar instrução, porque ele, o sacerdote, é o mensageiro do Senhor dos exércitos. Você, pastor, você, pregador, entende o tamanho da tua responsabilidade?
Esta é a ordem para vós, ó sacerdote, ó pastores, ó líderes, pregadores da palavra de Deus, líderes do povo. A boca de vocês devem guardar o conhecimento, porque desse conhecimento haverá instrução para todos os homens que irão procurar da boca de vocês a mensagem de Deus. Deus mostrará a vocês os seus mistérios. Deus falará com vocês para ajudar o líder a dirigir este povo, para ajudar os governos a dirigirem este povo. Um ou outro virão até vocês de tempo em tempo buscar sabedoria, conhecimento da tua boca. Então, onde deve o sacerdote estar? Sempre na presença de Deus. Pastores, homens e mulheres de Deus devem gastar tempo na presença de Deus para desvendar os mistérios de Deus. E eu trago o mistério de Deus para você agora. Porque Deus chamou Josué. Josué não era levita, mas Josué era da tribo de Efraim. E a tribo de Efraim é um dos filhos de José. E José foi aquele que trouxe o povo para a terra do Egito, que mais tarde se tornou escravo. Então agora, depois que um levita, chamado por Deus, tira o povo do Egito e o leva até as fronteiras da terra prometida, e Deus diz a Moisés: eu vou deixar você ver a terra. Porque você não me santificou, você não vai entrar nela, mas você vai ver a terra, toda ela, e Josué fará entrar. Olha como Deus é maravilhoso no seu mistério. Deus pega um levita para tirar o povo, para levar até perto da terra, mas Deus se lembra da casa de José, daquele que trouxe o povo para o Egito, que profetizou que o povo iria sair. Deus se lembra da casa dele e não usa um levita para atravessar o povo como líder militar, como Moisés era, como Moisés estabeleceu, como Moisés incentivava o povo. E Deus disse a Moisés: você vai encorajar a Josué, você vai animar a Josué e vai impor as suas mãos sobre ele e vai passar do teu espírito de autoridade que eu coloquei sobre você para ele, e ele entrará. Agora nós vemos ali Eleazar, o levita, o sacerdote levita, aquele de que a boca dele deveria abrir para falar de conhecimento de Deus, para liderar o povo e instruir, ajudar a Josué a levar esse povo. Deus junta um levita com um homem da tribo de Efraim e da tribo de José, da casa de José, para ambos entrarem com este povo na terra prometida. Deus não se esqueceu da casa de José. Deus abençoou José. Deus deu sonhos a José. Deus deu interpretação de sonhos a José. Deus deu aquela profecia para a boca de José, de que um dia Deus faria algo tremendo, que seria contado no mundo inteiro, dos mistérios de Deus. Deus tem para você e para mim muitos mistérios a serem revelados. Você e eu fazemos parte dos mistérios de Deus guardados para este dia, para este tempo. E foi estudando que eu pude chegar nessa junção da casa de José com a casa de Levi, dois irmãos, um para sacerdócio, o outro para legisladores, para trabalhador, para levar o povo com bravura e ganhar muitas guerras, e com essas guerras com bravura entrar na terra prometida e poder fazer ali, segundo orientado por Moisés, a divisão da terra para aqueles 601.730 guerreiros, descendentes das 12 tribos de Israel, juntamente com aquelas 5 mulheres que mudaram a história da herança de Israel. É tanto mistério que Deus tem para nós, que se nós formos estudar, a gente não para nunca desvendando os mistérios de Deus. Assim são os mistérios de Deus. E eu quero falar com você cada dia de coisa grande que Deus faz e dos segredos que Deus tem para revelar a nós. Que essa mensagem abençoe você e que você possa acreditar que eu não sou melhor do que ninguém, que eu não sou mais inteligente do que ninguém. O que eu busco é conhecer de perto
a palavra de Deus. E quero que você tenha esse desejo, esse gozo, esse prazer de estudar a palavra de Deus. Estude comigo, vamos abençoar uns aos outros juntos. Que Deus abençoe você que assiste este vídeo no nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas buscando a Deus, um grande abraço meu. Pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família no nome de Jesus. E como sempre digo, até amanhã, se Deus quiser. Um abraço meu.